Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmãos, estão acompanhando aí pela live, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias, né? Hoje em dois textos, né? Tinha aberto aqui, o negócio fechou, só um tempinho. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, verso 4 ao 9. E João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 14. Já deixa aberto aí também. Estou ouvindo uma música. Números, capítulo 21. E João, capítulo 3. Amém? Muito bem, né? Então vamos lá. Primeiro aí, livro de Números, capítulo 21, verso 4 a 9, diz o seguinte: Então partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: Havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Agora vamos lá em João, capítulo 3, verso 14. Passar um tempinho aí, João, Evangelho de João, capítulo 3, verso 14, que diz o seguinte: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Deus, esteja movendo nossos corações, ó Pai, nossas mentes, ó Deus, possa estar voltada para o Senhor, que possamos aprender de Ti nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então esse texto aí, né, o João para confirmar, né, quando o João está falando lá, como Moisés levantou a serpente no deserto, para todo aquele que olhasse fosse curado, importava que o Filho do Homem fosse levantado, né? Então, nós sabemos que a serpente é de metal ali, uma representação de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo iria falar. E como sempre, né, o povo de Israel, como nós hoje, né, pecadores, rebeldes, esquecia muito rápido do favor de Deus, da bênção de Deus, né, blasfemava, murmurava, pecava contra o Senhor. Né, Deus mandava todas as bênçãos para eles, o maná que eles mandavam, que Deus havia mandado para que eles pudessem se alimentar. Bastava lá colher, né, moía, cozia, e a Bíblia diz que era como bolo de mel, né? Eu penso que era algo muito gostoso, né? Que Deus mandar, que Deus é perfeito e o alimento que Ele dá é perfeito também. Mas o povo, como sempre, acha motivo para reclamar, né? E hoje não é diferente. Talvez, né, como nós já estudamos, aí até falamos na escola bíblica hoje, né, o maná que via do céu, o pão, né, que dá vida, o próprio Jesus Cristo, ele disse, sou pão,
e a vida. Então, o maná enviado por Deus para nós é Jesus Cristo. Às vezes, né, os mais corajosos, que eu costumo dizer, têm coragem de falar que Jesus Cristo é vil, não presta, é aquilo, né? Às vezes nós, né, pecadores aí, não temos coragem de falar abertamente. Mas o que é pior, muitas atitudes nós demonstram isso. Nós consideramos Jesus Cristo como vil, como alguém que não vale nada, como não tido feito uma obra excelente, né, gloriosa para nos salvar. Então nós devemos prestar muita atenção, né, porque nós às vezes temos tratado Jesus Cristo como alguém que não vale nada, como alguém vil, que não fez nada por nós. Mas voltando aí, né, como um sinal assim para nós lembrarmos do socorro, da cura. Quando você anda pela estrada, você vê uma cruz vermelha lá. O que você desenhado? Logo você já imagina que tem o que perto? Um hospital, né? Uma farmácia, alguma coisa assim. Ou você vê uma van aí com a cruz desenhada ali, você já sabe que identifica uma ambulância, né? Já sabe que já pode te socorrer, vai te levar a algum lugar. Então esses símbolos que marcam, né, a vida da gente. E da mesma forma a Bíblia também diz que existe uma cruz. E eu acredito, agora particularmente, ela não deixa claro, mas lógico, a gente deve sempre pensar como estava aquela cruz após o sacrifício de Jesus. Eu acredito que ela ficou vermelha de sangue. Do sangue de Jesus escorrendo naquela cruz. Então, eu imagino a cruz lá de Jesus Cristo, aquela cruz rude, feita naquele tempo, não tinha nem as ferramentas que o Leandro tem, né, de fazer lá lisinha e tal, foi feita no machado mesmo, e os machados nem eram tão bons como os de hoje, né, machados mais toscos ainda. Eu imagino aquela cruz ensanguentada com o sangue de Jesus Cristo. Então, quando você olhar ou imaginar na sua cabeça aí, a cruz de Jesus Cristo, uma cruz vermelha também, como a que presta socorro hoje aí, tem até a Cruz Vermelha aí também, né, a fundação aí que presta socorro humanitário aí à população, uma ONG, uma instituição aí que presta socorro. Então a cruz, até a cruz da Bíblia, eu imagino ela vermelha, só que vermelha com o sangue de Jesus Cristo, derramado ali por minha culpa, por sua culpa, né, por a culpa daqueles a quem Jesus Cristo ama. Já é um motivo, um sinal de que nós devemos prestar atenção, estar atento. Então, essa cruz, ela traz uma mensagem, a cruz de Jesus Cristo. Tudo, aliás, né, que Deus faz, que Jesus Cristo faz, não é à toa. Não é assim, algo solto no tempo aí, sem nenhum motivo. Tudo tem uma razão de ser, de existir, de ter, uma lição, um aprendizado naquilo que Deus faz. E na cruz também ela nos traz uma mensagem. Né? A cruz de Jesus Cristo, ela traz a mensagem para que nós possamos estar voltados para Ele e aprender. E a primeira mensagem é uma mensagem de amor. Aí você vai me falar assim, mas pastor, se na cruz Jesus Cristo foi tão maltratado, foi tão humilhado, foi tão massacrado ali naquela cruz, que amor que existe? Mas o amor não era de quem estava crucificando, o amor é do próprio Jesus Cristo, que se ofereceu, né? Cantamos daqui a pouco, ainda todo se ofertou, né? Ele se ofertou para morrer no nosso lugar. Essa é uma oferta perfeita. Ele calculou tudo, né? Lá eu fico, né? Às vezes a gente comete a ousadia de imaginar. Pensa um conselho ali com a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Traçando os meios ali de fazer o homem, e sabia que o homem seria falho, mas já traçando os meios de trazer o homem de volta. Aí Jesus Cristo, né? Perfeição e pessoa, levanta a mão e fala assim, eu vou me oferecer ali na cruz para morrer no lugar do homem pecador. E aí já cabe um parênteses enorme aí que a gente pensar, né? Como pecadores nós somos, né? Tão arrogantes, tão soberbos, tão cheios de nós mesmos, tão cheios de picuinhas, de desejo, que reclamamos de tudo e de todos, a todo momento, por causa de coisas pequenas. Há uns 2 anos ou 3 anos atrás, li um livro muito bom, que o autor dizia, nós ainda brigamos pelas coisas, porque nós valorizamos ainda mais as coisas do que as pessoas.
Quantas vezes, né? Vamos partir para as mães, né? Que seu filho sobe lá, quebra um negócio lá sem querer, lógico, criança é normal, né? Você vai lá e dá uma surra nele. Aí você está amando muito mais aquele objeto lá, uma taça, um copo, sei lá, qualquer objeto, do que seu filho. Não que ele deva fazer tudo isso constantemente, mas há um momento que ele estava fazendo deliberadamente, um momento que ele estava ali só sem calcular a noção. Ou mesmo um carro, né? Quantas vezes, né, o marido ou a mulher está lá, sei lá, um briga com o outro, falam coisas por causa de coisas insignificantes, né? Algo talvez até vale dinheiro, mas nós devemos valorizar as pessoas, amar mais as pessoas. Por quê? Porque Jesus Cristo, eu ia falar que Ele nos amou, falaria errado, né? Porque Ele nos ama com amor eterno. E a demonstração plena do amor de Jesus Cristo é a cruz do Calvário. Essa cruz que eu acredito, né? Particularmente eu acredito, vermelha com o sangue de Jesus Cristo. Derramado, não por motivo à toa, mas por mim e por você. Para demonstrar esse amor. Então, naquele texto que nós lemos aí, lá de Números, o povo lá de Israel, eles pecaram contra o Senhor. E a ira de Deus se acendeu contra eles. E o castigo de Deus vem, mesmo quando Deus nos ama e nos ama de verdade, mas Ele aplica a justiça, o castigo, e a forma que Deus usou naqueles dias, né, e Deus, né, por isso nós falamos, né, eu, o pastor João, né, e outros qualquer aí, talvez você ache que a gente é mau, castiga, não que Deus seja mau, Ele é justo, diferente, nós podemos até ser maus, mas nós não daremos conta jamais de aplicar os castigos que Deus aplica. E com a variedade, a diversidade que Deus tem, né? Nesse dia aqui foi com serpentes. Serpentes de fogo, ultra, mega, super venenosa, né? Que eu diria a linguagem de hoje. Picava, morria mesmo, não tinha chance, sem chance, né? Ainda mais naqueles dias que não tinha, a ciência não estava ainda nos dias de hoje, não tinha antídotos ainda contra o veneno daquela serpente, ainda mais enviada por Deus, né? O único que daria conta de reverter a situação é o próprio Deus. Aí de que forma Deus age no meio daquele povo? Quando aquele povo se arrepende, o povo vai lá diante de Moisés e fala: Moisés, nós pecamos contra o Senhor, pecamos contra ti, ora a Deus para que Deus possa mudar essa situação. Aí, aquele nosso momento, nós devemos ter humildade, de reconhecer que nós não damos conta. Aí, aquele momento de você procurar seu líder, procurar seu pastor, falar assim: pastor, eu errei, pequei contra o Senhor, pequei contra ti também. Ora aí, intercede a Deus por mim, para que Deus possa se abrandar da sua ira e me perdoar. Porque enquanto nós não fizermos isso, nós vamos continuar no nosso pecado e Deus vai continuar, como nós gostamos de falar, né, nesses tempos, de baixar a mão sobre nós. Às vezes nós não queremos, até compreendemos, sabemos a razão do porquê que as coisas às vezes estão difíceis para nós. É Deus simplesmente lutando contra nós, baixando a mão mesmo, porque nós temos sido rebeldes contra Deus. Contra a igreja, contra o pastor, contra Deus. E nós não temos a coragem, a humildade, a grandeza, por que não dizer, de ir lá e pedir perdão. Talvez, né, se você não quiser até chegar em nós, pastores, né, mas chegue diante de Jesus Cristo, fala assim: eu me arrependo. Realmente eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Reverte essa situação porque está difícil. E cá entre nós, ficar contra Deus realmente é difícil. É muito difícil. Deus, como eu disse, sabe, tem os meios. Agora, o bom de tudo isso é que Deus vai te trazer. E eu já há muito tempo eu tenho falado isso. Seja esperto, seja inteligente e volta logo. Vai lá, se arrepende, corre para os pés de Jesus Cristo, peça perdão para resolver a situação. Porque enquanto você não fizer isso, ele vai continuar. Não está bom assim? Deixa eu piorar um pouquinho. Até o ponto que as coisas nós só conseguimos reconhecer quando fica muito ruim. Quando está ainda mais ou menos, quando você está suportável, você vai indo, vai deixando.
Mas chega um momento que nós temos que voltar. E o povo de Israel, eles eram muito rebeldes, mas às vezes eles eram rápidos também em reconhecer que Deus estava castigando para que eles pudessem voltar. Mas Deus amava aquele povo. Então ele manda Moisés ir lá fazer aquela serpente abrasadora e para que colocasse numa haste para que todo aquele que fosse picado por aquelas serpentes no deserto pudesse ser curado. Então é esse, né, o agir do Senhor. Todos que olhavam para ela, né, e agora nós vimos, né, que essa cobra, essa serpente de bronze é um tipo de Cristo. Por que um tipo de Cristo? Porque lá nós lemos lá em João que ela foi levantada e todo que olhasse para ela seria curado. E para nós, nos nossos dias, o próprio Jesus Cristo que foi levantado na cruz, para que nós pudéssemos ser curados. E o que nós vemos, né, temos visto nesse tempo, são pessoas realmente doentes. Problemas físicos, emocionais, e aí vai, né? Todo tipo de doença tem acometido o povo. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Há um tempo, né, quando eu era mais ignorante do que agora ainda, às vezes só falava, não, porque fulano é fraco, porque fulano não sei o quê, né? Tem que levantar, sacudir a poeira e não. Aí às vezes a gente vai pensando, vai indo, a gente vai percebendo, as pessoas realmente têm problemas. As pessoas realmente estão doentes neste tempo. Toda variedade de doenças, as pessoas estão realmente com dores, têm passado por dificuldades. E aí, né, e garanto que você tem seus problemas, né? Alguns eu conheço, outros eu não conheço, mas você sabe o problema que você tem. Isso aflige. E avaliando de longe, assim, né? Sabemos que alguns são mais, tivesse uma escala aí, seria pior do que outros. E a reação de cada um diante do problema também, cada um tem a sua. Mas o que nós precisamos é de identificar o quanto antes os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas rebeldias, os nossos problemas reais mesmo, que nós não procuramos por nós mesmos, que vêm até nós, as provações que Deus tem colocado, as tentações que o inimigo tem lançado sobre nós. E ser inteligente, ser rápido, ser humilde e correr para os pés de Jesus Cristo. Fala, Senhor, estou aqui. Como naquele dia lá no deserto, o pessoal de Israel lá, olharam para a serpente e foi curado, quando nós oramos para Jesus Cristo. E clamamos por misericórdia. E clamamos pela graça de Jesus Cristo sobre nós. Então cura-nos neste tempo. E Jesus Cristo vai nos curar. Ele nos cura. Aliás, né, o único verdadeiramente que pode curar é Jesus Cristo. Mas aí, né, como a gente lê, observa, e as pessoas falam, pastor, mas então se fosse assim, crente, fiel, lá dizimista, vai na igreja, nem murmura muito contra Deus, né, contra o pastor, né, até, né, um bom crente, ele morre de doença, morre de câncer, morre disso, morre daquilo. Isso é o que nós vemos, avaliamos por fora. Mas lá o coração dele, talvez seja aquele coração mais fiel a Jesus Cristo. Aquele que se rendeu a Jesus Cristo. Aquele que por fora, talvez, nós até avaliamos de um jeito. Mas ele tem um coração que ama a Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos. De ser curados de dentro para fora. Às vezes você vai morrer aí, numa situação, humanamente falando, terrível. Mas você vai morrer em paz com Deus. Saber que é Ele que nos chama, Ele que nos cura. E como nós vimos aí na sala de adultos hoje, né, aquele que espera só por este mundo é o pior de todos, o mais digno de lástima. A nossa esperança é da eternidade. E eu de manhã até fiz a piadinha, né, Thales? Né? Vai ser um dia que se nós estivéssemos vivos ainda, né, para encontrar com Jesus Cristo nas nuvens, você vai voar, né? Vai dar um voo aí, né? Até chegar lá e encontrar com Jesus Cristo. Vai dizer que você nunca teve vontade de voar. Eu já. Né? Quando eu era criança, né, tinha um desejo, não, viu os super-heróis voando, então, né? O super-homem voando aqui, vontade de voar também, né? Quem sabe se eu estiver vivo até o dia que Jesus Cristo voltar, vou realizar meu sonho, né, de voar.
Aí isso é o de menos, né? Só o que importa mesmo é aquele dia glorioso de eu encontrar com Jesus Cristo, de olhar, estar face a face com Ele. Agora, nesse tempo, nós podemos olhar para Ele, né? Sabedores que Ele que nos cura. Ainda que tudo à minha volta está difícil, e está mesmo, está difícil, nós temos que ser sinceros conosco mesmo, não está fácil. Né? Como eu disse, cada um tem um problema, ou vários problemas, são reais, mas nós temos Jesus Cristo. Nós devemos nos apegar a Ele, confiar em Jesus Cristo. Fala, pastor, mas eu oro e vejo, parece que as coisas não mudam. Vejo o meu vizinho, vejo não sei quem, só prosperando, de boa, sem muitas doenças, sem nada. Mas e aí? Se até o dia de Jesus Cristo voltar, se ele não tiver convertido, quem vai estar de bem? Eu que passei por tudo, por todas as dificuldades, mas mantive firme com Jesus Cristo, ou ele que teve tudo e não tem Jesus Cristo? Aí, literalmente, ele não terá nada. Então, nós devemos manter essa confiança em Jesus Cristo, saber que Ele vai nos curar. Como na quarta-feira eu disse, né, não é essa cura que as pessoas prometem aí, tal, amanhã você vai ficar livre dessa doença e o cristiano nunca mais vai sentir dor na coluna. Quem dera eu pudesse falar isso para o cristiano e Deus tivesse mandado eu falar mesmo se fosse verdade. Poder para isso Deus tem. Eu só não posso falar de mim mesmo, levianamente falar para o cristiano. Não, se Deus mandar eu falar, eu falo, cristiano. Agora de mim mesmo eu não vou falar. Por quê? Porque o cristiano pode acreditar. Porque nesse momento que eu estou aqui, eu estou como autoridade. Eu posso para alegrar ele, naquele dia que o cristiano chega chorando aí, posso falar, ó, Cristiano, pode ir embora em paz, amanhã você não vai sentir a dor. Quando chega amanhã, o Cristiano está sentindo a mesma dor. E aí? Que cara que eu vou ter coragem de falar para o Cristiano? Mas se Deus quiser, Ele cura. Muito mais do que a coluna do Cristiano, muito mais do que qualquer outra coisa. Nesse Deus eu acredito. E Ele cura, mas acima de tudo, Ele quer curar a nossa alma. E eu tenho percebido, né, e agora que a gente ainda estuda a psicanálise, né, com a mente, literalmente só com a mente das pessoas, a dor da mente, que a gente chega a falar a dor da alma, não se assuste, Cristiano, mas dói muito mais que a sua coluna. É muito pior. Que as pessoas, a dor física, e ela toma um remédio, ela vai, ela fica daqui ainda vai, mas na mente a pessoa se desespera. A pessoa, quando está doente da mente, ela perde a razão por completo. Ela faz coisas que jamais ela imaginaria fazer. E é só Jesus Cristo para curar. A psicologia, a psicanálise, aí vai dar uma ajuda. Mas Jesus Cristo cura. Então, por isso nós devemos olhar para Jesus Cristo, crendo que Ele traz essa cura para nós. Então, essa é uma mensagem de cura que a palavra de Deus nos traz. Deus curou todos os que caminharam até o poste, né, aquela haste lá, estava em fé e obediência. Então, quando as cobras picavam eles obedeciam. Também a Bíblia não traz o relato, não ficou tão claro, se aqueles rebeldes, aqueles que duvidaram, que se olhasse para aquela serpente de bronze, seriam curados. Fiquei imaginando também lá, né, ontem principalmente, fiquei imaginando, pensando muito sobre isso. Falei, provavelmente teve algum rebelde, algum incrédulo lá no meio de Israel, que não foi até aquela serpente olhar para ela para ser curado. Capaz que eles duvidaram, como tem hoje. Tem muitas pessoas que sabem, já ouviram, já leram, já ouviram pregações, falar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo salva, mas não caminharam até Jesus Cristo. Passaram talvez muito tempo dentro de uma igreja e não conseguiram olhar para Jesus Cristo como fonte de cura, de libertar das amarras que prende. Mas, para ser curada ali, as pessoas precisavam de ir até aquela serpente de bronze e olhar para ela. Então, qualquer um que se recusasse a olhar para aquela serpente, ele morria. Com certeza, se recusasse a olhar. E hoje é assim também que acontece. Qualquer um que recusar crer em Jesus Cristo será condenado. Será morto, e morto espiritualmente falando. Será lançado no lago de fogo e enxofre.
a morte eterna. Então nós temos sim a solução, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo que na cruz do Calvário, lógico que ele não está lá mais, né? Não está lá pregado na cruz, já no mesmo dia tiraram ele da cruz, o sepultou, ele ressuscitou, está vivo, está no trono eterno, junto com Deus Pai, intercedendo por nós todos os dias. Lá em Israel, naquele dia, eles tinham Moisés para interceder, e era um intercessor e tanto, né? Um homem que falava face a face com Deus. Mas hoje nós temos um intercessor incomparável, que é Jesus Cristo. Dia e noite, incansável, intercedendo por Deus. Agora, nós precisamos de ir até Jesus Cristo. O povo não foi até Moisés pedir que ele orasse a Deus, para que Deus pudesse abrandar a sua ira, para que Deus pudesse livrá-los daquele castigo. Então essa é a solução. Hoje nós não vamos até Moisés, nós vamos até Jesus Cristo. Fala, Senhor, intercede ao Pai, está aqui diante do Senhor o meu pecado, a minha doença, que para mim é incurável, para os homens, para a medicina, muitas doenças ainda são incuráveis, mas para Deus não é. Mas cura. E a Bíblia diz e garante que somos curados em Jesus Cristo, como o povo de Israel foi curado naquele dia. E Isaías, capítulo 53, verso 5, diz o seguinte: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o castigo que nos traz a paz, a punição de Deus, o castigo de Deus que nos dá essa paz hoje, estava sobre Jesus Cristo. Traduzindo, ele pagou pelos nossos pecados, pela nossa culpa estava sobre os ombros de Jesus Cristo. E ele foi castigado, como nenhum outro foi e nenhum outro jamais será castigado. Porque ele, sobre Jesus Cristo, estava o pecado da humanidade sobre ele. E eu sofro as minhas consequências dos meus pecados, às vezes um pouco, né, da igreja, para a gente orar, interceder. Mas, se comparar com Jesus Cristo, aliás, não tem comparação, né? Ele carregou os nossos pecados. Como o João Gabriel gosta de orar, né? É nós que deveríamos estar lá na cruz, né, João Gabriel? É eu, você, né? Todos nós que deveríamos estar pregados lá na cruz, sofrendo todas aquelas torturas que Jesus Cristo sofreu. Mas o amor dele era tão grande, mas tão grande, que ele escolheu estar lá no nosso lugar. E aí, né, não canso de dizer também, nós continuamos aí, na nossa vidinha medíocre aí, achando que podemos blasfemar contra Deus, murmurar, e não podemos, na verdade, porque ele está no nosso lugar. Então, você que quer ser curado, não tem outro caminho. Medicina pode te ajudar, e te ajuda, e nos ajuda muito. A expectativa de vida, né, de uns anos para cá, cresceu bastante. Por quê? Porque hoje nós temos, né, segundo a medicina diz, remédios de primeira geração já, né? Quando começou lá era de quinta, quarta e veio evoluindo, já temos remédios de primeira geração. Ou seja, remédios eficientes. Mas chega um momento que remédio nenhum, medicina nenhuma, vai dar jeito. Aí será aquela hora, né, de você correr para Jesus Cristo. Daqui uns dias, né, se a Carol estiver clinicando aqui, você vai correr lá para o consultório da Carol para ela te dar um remédio lá e te ajudar. Mas chegar uma hora que a Carol não vai poder fazer nada. Nem ela, nem médico mais experiente do que ela, não vai conseguir. Aí, como ela é uma boa cristã, ela vai falar assim: cidadão, agora é só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. E realmente é só Jesus Cristo em muitas coisas. Como teve um senhor lá em Cerilândia, rico, fazendona, cheio de gado, gado Nelore, bom.
estava com a visão já ruim. Foi em São Paulo, na época lá, doutor, não sei o que lá, Zerbini, era o mais famoso do Brasil. Falou assim, ó, cirurgia assim e tal, fica tanto. Ele lá é caro, morrinha demais, né? Veio embora. Foi em determinado outro doutor em Anápolis, né? Um cara, rapaz, iniciando, depois ficou um bom médico também. Mas de lá cobrava metade. Ah, vou fazer aqui. Fez, cirurgia deu errado, cortou um lugar errado no olho, ficou cego dos 2 olhos. Voltou lá no doutor, e agora? Ele falou assim, agora só tem um que pode reverter isso. É quem? Só quem te fez. Só quem te fez, só Deus pode reverter a situação. Ninguém mais pode fazer. Não adianta, pode ser aqui comigo, o senhor pode ir para os Estados Unidos, pode ir onde o senhor quiser. Estou falando isso lá do final da década de 80, início da década de 90. Pode ir onde o senhor quiser, que é irreversível. E morreu cego dos 2 olhos, né? Corretamente falando. E assim é a nossa situação. Você pode correr para onde você quiser. Até um dia que você entender que não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a terceira mensagem da cruz é uma mensagem de perdão. Então, o povo de Israel, né? Eles eram muito conhecidos por colocar Deus à prova, né? Gostava de provar Deus, né? Parece que para experimentar se realmente Deus era Deus, né? Como nós cantamos. Se Deus realmente vai deixar passar, só essa vez. Não, vamos pecar contra Deus, né? Ah, nós temos muito crédito com Deus, afinal somos o povo escolhido de Deus, né? E é de verdade, Israel é o povo escolhido de Deus, mas eles gostavam de testar Deus, né? Colocar à prova, mas eles também eram conhecidos como pecar gravemente contra Deus. Semelhança conosco? Muitas, né? Também somos um povo de Deus, somos uma igreja. Cantamos ainda há pouco, né? Nação santa, né? Povo de Deus, escolhido de Deus, né? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, mas alguns vão ficando. A igreja não para. Mas e eu e você? Enquanto a igreja está andando? Quando eu estou lá provando Deus? Quando eu estou lá provocando Deus? A igreja está andando. Aí a pessoa, inteligente demais, acha que está, né, brincando de rebeldiazinha com Deus, com o pastor. Não, né? Já vi gente falar, agora você já vi falar. Vou sair daquela igreja, quero ver aquela igreja sem eu lá. A daqui, da nossa igreja, e quando tinha menos gente do que hoje. E não estou falando agora, nem é da igreja de Jesus Cristo, que é a igreja, né, os santos no mundo inteiro, os salvos no mundo inteiro. A IBNE mesmo, já ouvi gente falar, vou sair dessa igreja, essa igreja vai falir, vai acabar. E a IBNE continuou. Para a glória de Deus vai continuar. E ainda mais a igreja de Jesus Cristo. Mas enquanto eu estiver lá brincando de ser rebelde com Deus, de implicância com o irmão, com o pastor, eu estou ficando, e a igreja está indo. Então, cuidado, fica esperto e se liga, porque brincar de ser rebelde com Jesus Cristo, você fica e a igreja dele vai embora. Mas para que eu quero dizer dessa mensagem? O povo era conhecido, o povo de Israel, pelos seus grandes pecados, como nós hoje pecamos muito contra Deus. Mas mesmo assim, Deus, no seu amor imenso, Ele sempre providenciava um caminho de perdão, de cura. Naqueles dias lá, né, já falamos várias vezes, mas é a serpente de bronze, para todos aqueles que estavam condenados à morte, que eram picados pelas serpentes, olhavam para ela e eram perdoados. Ou seja, o que é ser curado? O que é não morrer, ser livrado da morte a não ser perdoado? O que nós somos hoje? Pecadores, merecedores do inferno. O que é ser salvo? Que somos perdoados. Quando Jesus Cristo olha para nós e nos chama, fala assim, você é meu filho amado, você vai ser perdoado. Lógico que nesse meio tempo nós temos a condição de pedir perdão. Fala, Senhor, realmente pequei, me perdoa. É tão bom falar isso, e eu digo de mim mesmo, nem vou usar os outros, né, Fábio, de exemplo, falo de mim mesmo, às vezes há aquele coração duro, rancoroso, desejando mal para o outro, sim.
Vocês me olham assim, talvez, tranquilo, sereno, não, mas já, ainda sou ainda, perverso ainda. Mas melhorei bastante, graças a Jesus Cristo. Mas é tão curador quando você olha para Jesus Cristo e fala assim, me perdoa disso, e fala abertamente o pecado que você cometeu contra o próprio Deus ou contra o irmão. E é tão bom você chegar no irmão e falar assim, ó, pequei contra você, desejei até te matar. É, pode, chega e fala. Ou seja lá, o pecado que você cometeu, a ofensa que você causou com o irmão, chega lá e fala assim, você me perdoa. Me perdoa. Experimenta fazer isso, para você ver. Como isso liberta, como isso cura. A mensagem do perdão é a mensagem central da Bíblia. Que sem perdão não há salvação. Aí você já te salva, já te liberta dessas amarras, dessas amarguras dessa vida, e muito mais, né, dessa vida que você vive agora, ainda mais para a eternidade. Perdoa. Talvez aquela pessoa que nunca vai reverter a situação que ela te causou, vai lá e perdoa também. Ouvia muito falar de liberar perdão. Perdoa quem causou mal na sua vida, quem te causou dor. Ou você acumula, né? Até hoje eu não dei conta de acumular dinheiro. Também mágoa que eu não quero acumular. Já que eu não dou conta de acumular dinheiro, é mágoa que eu não vou acumular, né? Para causar mais dano para a minha vida, né? Basta as dificuldades já. As pessoas que acumulam mágoa, elas morrem de solidão, triste. Pode estar milhões de pessoas à volta que ela está lá fechada dentro dela. Então, liberta, perdoa, peça perdão. Como Jesus Cristo fez. Antes, né, a gente até sonhar que, né, que a gente costuma falar aí, de existir, Jesus Cristo já havia nos perdoado. Sabe aquele pecado seu, né, escabroso, que você às vezes não tem coragem de contar para ninguém? Às vezes com muita ânimo você chega quando tem coragem de contar para uma pessoa. Jesus Cristo já sabia dele lá na eternidade. E ele já tinha te perdoado. Já tinha resolvido que iria morrer na cruz para te perdoar. Você já está resolvido, já está perdoado, por que você fica aí carregando ele aí? Perdoa, libera, vai lá e fala para Jesus Cristo para te perdoar. Ou chega até o seu irmão, que você tem algo contra ele, é uma mágoa, e peça perdão e perdoe. Em Romanos capítulo 10, verso 13 diz o seguinte, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, invocar o nome do Senhor nada mais é do que pedir perdão. Não adianta você pensar que está glorificando, louvando, bendizendo o nome do Senhor, se você ainda não deu conta de pedir perdão. Às vezes você chega aqui, não, hoje eu vou oferecer um louvor santo, perfeito a Deus. Se nem o seu pecado você conseguiu expor diante de Deus, como você vai ofertar algo grandioso a Jesus Cristo? Não tem como. Tudo se resolve com a confissão de pecado e, consequentemente, o perdão de Jesus Cristo. Então, para encerrarmos, né, então admita, em primeiro lugar, admita que você é pecador. Seja sincero, eu gosto de falar isso, seja honesto com você mesmo. Né, eu já aplicava isso, né, aqui, assim, espiritualmente falando, e na vida, agora a gente estudando a psicanálise, né, e Freud vai lá e fala para as suas pacientes, lá no início, que elas fossem honestas com elas mesmas, né, os seus pacientes lá, de falar aquilo que realmente estava machucando. Então, se nós não somos honestos conosco mesmo, não vai adiantar. Não vou dar conta de me abrir diante de Jesus Cristo, de confessar os pecados e ser perdoado. Então, admita que é pecador, o primeiro passo. O segundo, peça perdão a Deus e Ele irá te perdoar. E não tem outro caminho, a não ser esse, e de confiar em Jesus Cristo, que Ele vai resolver a situação. E Ele vai, porque Ele prometeu que irá te libertar das suas amarras, irá te curar das suas mazelas e, acima de tudo, irá te salvar. Então é este caminho que nós devemos fazer. O povo de Israel deveria fazer o caminho das suas tendas, de onde ele estivesse, até aquela haste lá, aquela serpente de bronze, e olhar para ela
né? A Bíblia nem fala que eles precisavam pronunciar nenhuma palavra, nem nada, bastava olhar. Agora nós devemos ir até Jesus Cristo. Não de uma cruz física aí, né? Nós não somos adeptos disso, né? Até porque isso se tornaria uma idolatria. Mas caminhe na sua vida espiritual até Jesus Cristo e peça perdão a Ele, ou caminhe até o seu irmão, que você tem algo contra ele, e peça perdão, ou perdoe seu irmão, e você sentirá o amor de Jesus Cristo trabalhando em nós. Então essa é a mensagem da cruz, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de cura e é uma mensagem de perdão. Experimente viver essa mensagem da cruz na sua vida e a sua vida irá mudar. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, muito obrigado, Senhor, que desde lá, a antiguidade, o Senhor já nos mostrou o caminho a ser seguido, ainda de uma forma inicial, Pai, mas agora na sua plenitude, ó Deus, o Senhor nos deste Jesus Cristo, o único e verdadeiro caminho, Pai. Deus, que o Espírito Santo possa nos mover, nos levar por este caminho até Jesus Cristo, que nós possamos olhar e dizer, Jesus Cristo, me cura por completo, meu físico, meu emocional, minha alma, meu espírito, ó Deus, possa ser curado pelo Senhor, Pai. E eu possa encontrar a verdadeira paz, essa paz que excede todo o entendimento. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado pelo teu imenso amor por nós, demonstrado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus. Amém. Uma oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.